O silêncio era a mentira mais barulhenta de todas. Um silêncio forçado, pontuado por tosses ensaiadas e pelo choro abafado de pessoas que mal conheciam Lucas. Todos representavam o seu papel no teatro do luto. Mas a peça estava errada. O protagonista não tinha simplesmente saído de cena. Ele tinha sido empurrado. E eu era a única na plateia que sabia disso. Lucas era o oposto deste silêncio. Ele era o som da campainha a tocar 3 vezes seguidas. O nosso código. Era o barulho de um saco de batatas fritas a ser aberto no meio de um filme de terror. Era a sua risada descontrolada, que sempre o metia em sarilhos na biblioteca. Este lugar, com as suas flores de cheiro adocicado e fúnebre, era um insulto à sua memória vibrante e caótica. Talvez por isso eu não conseguisse chorar. Chorar seria concordar com a mentira deles. E o meu segredo era uma mordaça, um nó na garganta que me impedia de respirar, quanto mais de chorar. Todos diziam que fora um acidente. Uma queda estúpida da bicicleta na pequena ravina perto do riacho, a cabeça batendo numa pedra da forma mais improvável e cruel. Uma fatalidade, o policial dissera aos pais dele, Ricardo e Laura. E eles acreditaram. Todos acreditaram. Era mais fácil acreditar no acaso do que na maldade. Meus olhos percorriam a pequena multidão reunida em torno do buraco na terra. Vi Ricardo, o pai de Lucas, com o rosto transformado numa máscara de pura agonia, os ombros largos e antes tão fortes agora encurvados, como se o peso do pequeno caixão branco tivesse sido transferido diretamente para ele. Ao seu lado, Laura, a mãe, era uma estátua de gelo. Seu rosto era pálido, os olhos secos e fixos num ponto para além de todos nós. Sua dor não era ruidosa como a da senhora de luto. Era um vácuo, um buraco negro que parecia sugar todo o som e calor ao seu redor. Eu sempre a achei um pouco distante, mas agora ela parecia estar em outro planeta. E então, meus olhos pousaram nele. Ali, atrás de Ricardo. Ele estava fazendo o papel da sua vida. A mão pousada no ombro do cunhado, num gesto de apoio inabalável. A cabeça ligeiramente inclinada, a expressão grave e solidária. Tiago, o tio de Lucas. O irmão de Laura. Para todos ali, ele era o pilar, o homem que assumiu o controle quando a tragédia desfez a família, organizando tudo, recebendo as pessoas, oferecendo um porto seguro no meio da tempestade. Para mim, ele era um monstro escondido à vista de todos. Meu coração começou a bater descontroladamente, um tambor frenético contra minhas costelas. O ar pareceu ficar ainda mais pesado, e o cheiro das flores tornou-se sufocante. Minha mente projetou um flash, um fragmento de memória que eu tentava reprimir desde quarta-feira à tarde. Não era a queda, era o antes. Eu estava na minha janela, esperando Lucas me chamar para irmos à praça. Vi-o no quintal dele, discutindo com Tiago. Não consegui ouvir as palavras, mas vi o corpo de Lucas se encolher. Vi o dedo de Tiago apontando para o rosto dele. E vi o olhar no rosto de Tiago quando ele se virou e pensou que ninguém estava vendo. Não era raiva, era gelo. Um desprezo frio e absoluto que não pertencia a uma discussão entre um tio e um sobrinho por causa de uma nota baixa ou de um quarto bagunçado. Era outra coisa, algo podre. Mais tarde, quando o desespero se instalou e a história do acidente se tornou a verdade oficial, fui eu que, tremendo, peguei no tablet de Lucas, que ele me tinha emprestado. Pensei em apagar nossas conversas bobas, as fotos idiotas que tirávamos. Foi quando vi a última gravação de áudio que ele fez, um arquivo com um nome estranho. Apenas números. Minha curiosidade foi mais forte que meu luto. A voz de Lucas assustada, sussurrando. A Sofia tem que saber. Se algo me acontecer, foi o tio Tiago. Ele descobriu sobre o dinheiro. Ele disse que me... A gravação cortava aí. Agora, no funeral, Tiago levantou a cabeça e seus olhos encontraram os meus por cima do ombro de Ricardo. Foi apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Não havia dor em seus olhos. Havia um aviso, um brilho de aço polido que dizia: eu sei que você sabe. Fique em silêncio. Meu sangue gelou. Ele não apenas me via, ele via o segredo que eu carregava. O pastor terminou sua oração. As pessoas começaram a mover-se lentamente, a aproximarem-se para dar os pêsames. Eu estava paralisada. Ricardo virou-se, com os olhos vermelhos e inchados, e caminhou na minha direção. Atrás dele, como uma sombra, vinha Tiago. Sofia, querida, disse Ricardo, sua voz embargada. Obrigado por ter vindo. Você era tudo para ele.
Ele me abraçou, um abraço de pai quebrado que me fez querer desmoronar. E então, ele olhou para o homem ao seu lado. Ainda bem que temos o Tiago com a gente, não é? Não sei o que faríamos sem ele. Ele disse aquilo enquanto Tiago me olhava, com um sorriso mínimo, quase imperceptível, se formando em seus lábios. O assassino estava ali, sendo louvado pelo pai da sua vítima, e eu estava presa no abraço dele, sentindo o olhar do monstro queimar minha pele. O silêncio, dentro das paredes. A volta do cemitério foi uma tortura silenciosa. Fui espremida no banco de trás do carro de Tiago, entre uma tia-avó de luto e uma pilha de coroas de flores que seriam descartadas. Na frente, Ricardo e Laura eram duas estátuas, olhando para a paisagem urbana de Belo Horizonte passar como um filme sem som. Tiago dirigia com uma calma assustadora, seu rosto refletido no retrovisor de vez em quando. Ele não olhava para na estrada. Ele olhava para mim. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, o mesmo aviso frio estava lá. O silêncio dentro do carro era mais pesado do que qualquer palavra. Era um silêncio que confirmava minha condição. Eu era uma prisioneira, e meu carcereiro estava ao volante. A casa de Lucas, que antes era meu refúgio, o lugar onde passávamos tardes inteiras a planejar como dominar o mundo com nossos videojogos, agora parecia um mausoléu. Estava cheia de gente, mas fundamentalmente vazia. As pessoas falavam baixo, pegavam pratinhos com pães de queijo e bebiam café. Um ritual estranho e automático para preencher o vazio deixado por ele. Eu sentia seus olhares de pena sobre mim. A melhor amiga, eles cochichavam. Coitadinha, deve estar arrasada. Eles não faziam ideia. Meu sofrimento era um animal diferente. Um bicho peçonhento que se enrolava no meu estômago, injetando medo em vez de tristeza. Caminhei pelo corredor como uma sonâmbula. A porta do quarto de Lucas estava fechada. Uma barreira tão simples, mas que gritava sua ausência. Senti uma vontade desesperada de abri-la, de me sentar em sua cadeira gamer e sentir seu cheiro, mas meus pés não obedeceram. Em vez disso, entrei na cozinha para beber um copo de água, precisando de um momento longe dos murmúrios. E claro, ele me seguiu. Muita gente, não é? Disse Tiago, encostando-se no balcão ao meu lado, como se fôssemos dois amigos comentando uma festa. Sua proximidade fez com que todos os pelos dos meus braços se arrepiassem. O Lucas era um garoto muito querido. Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras. Peguei um copo, mas minhas mãos tremiam tanto que tive medo de deixá-lo cair. Sabe, Sofia, ele continuou, sua voz agora um sussurro baixo, confidencial, para que mais ninguém ouvisse. Fiquei pensando, o Lucas te emprestou o tablet dele, não foi? Lembro que ele comentou. Meu coração parou. Ele sabia. Não era uma suspeita, era uma certeza. Ele adorava aqueles joguinhos. Tinha um monte de coisas salvas lá. Arquivos, fotos, gravações. Crianças gravam tudo hoje em dia. Cada palavra era uma faca, sondando minha reação. Seria uma pena se algo acontecesse com essas memórias. Um aparelho eletrônico pode se estragar tão facilmente, não acha? Um curto-circuito, uma queda, um acidente. Acidente. Ele usou a mesma palavra. O mesmo eufemismo que todos usavam para a morte de Lucas. Mas na boca dele, a palavra era uma arma. Era uma ameaça direta, embrulhada numa falsa preocupação. O tablet. A prova. Ele queria saber se eu a tinha e o que eu faria com ela. Antes que eu pudesse responder, Laura, a mãe de Lucas, entrou na cozinha. Seu rosto continuava sem expressão, mas seus movimentos eram rígidos, quase robóticos. Ela abriu a geladeira, tirou a jarra de água e começou a encher o filtro, um ato doméstico tão banal que se tornou bizarro naquele contexto. Tiago, sua esposa ligou. Perguntou se você vai demorar, disse ela, sem olhar para nenhum de nós. Já estou resolvendo as últimas coisas aqui, Laurinha. Ajudando o Ricardo, ele respondeu, o tom de bom samaritano voltando instantaneamente. Ele me deu um último olhar significativo e saiu da cozinha. Fiquei sozinha com Laura. Ela terminou o que estava fazendo e virou-se para mim. Seus olhos, que eu esperava ver cheios de dor, pareciam vazios. Mas um vazio estranho, um vazio vigilante. Você era uma boa amiga para ele, Sofia, disse ela, sua voz tão monocórdica quanto o resto de seu ser. Ele confiava muito em você. Te contava tudo. Havia uma ênfase estranha no tudo. Era uma pergunta disfarçada de afirmação. Ela também queria saber alguma coisa? O que o irmão dela, o assassino de seu filho,
estava fazendo sozinho comigo na cozinha? Sua lealdade estava com o filho morto ou com o irmão vivo? O medo voltou, mais complexo agora. Eu não estava apenas na presença de um monstro. Eu estava cercada por uma família cujo luto parecia ter sido substituído por algo que eu não conseguia decifrar. Consegui finalmente sair da casa, inventando uma desculpa sobre minha mãe estar preocupada. Caminhava para a saída quando a voz de Tiago me chamou. Ele estava perto da porta, se despedindo de alguns parentes. Quando me aproximei, ele estendeu a mão. Nela havia um pequeno objeto de metal. Acho que você vai querer guardar isso, disse ele em voz alta o suficiente para que Ricardo, que estava perto, ouvisse. Ele largou o objeto na minha mão trêmula. Era a chave do cadeado da bicicleta de Lucas. Pequena, fria e pesada. É uma lembrança, para você nunca se esquecer do seu melhor amigo. Segurei a chave, o metal gelado mordendo minha pele. Era uma lembrança, sim. Uma lembrança do acidente. Uma lembrança de que ele sabia como tudo aconteceu. Uma lembrança de que, se eu não ficasse em silêncio, a próxima chave poderia ser a da minha própria casa. O peso do segredo digital. A caminhada para casa nunca pareceu tão longa. As ruas do meu bairro, que eu conhecia como a palma da minha mão, transformaram-se num labirinto de sombras e ameaças. Cada farol de carro que se aproximava era o carro de Tiago. Cada vulto na esquina era ele, à espera. A chave de metal na minha mão era um pedaço de gelo, mas a minha palma suava. O medo a escorrer por mim. Ele não me deu apenas uma chave, deu-me um fardo. Uma lembrança de que a minha vida, assim como a fechadura da bicicleta de Lucas, podia ser aberta e violada por ele a qualquer momento. Entrei em casa em silêncio, respondendo com um monossílabo qualquer à pergunta da minha mãe sobre como foi o velório. Subi as escadas a correr, tranquei a porta do meu quarto e finalmente respirei. Ou tentei. O ar parecia pesado, contaminado. O meu quarto, o meu santuário, com os pósteres das minhas bandas e a nossa coleção de videojogos empilhada na estante, de repente parecia vulnerável, como uma caixa de vidro. A primeira coisa que fiz foi ajoelhar-me e puxar a caixa de sapatos de debaixo da minha cama. Lá dentro, debaixo de fotos antigas e bilhetes de cinema, estava o tablet de Lucas. A tela escura parecia um espelho, refletindo o meu rosto pálido e assustado. Liguei-o. A imagem de fundo apareceu. Uma selfie nossa fazendo caretas, tirada há apenas um mês, num mundo que já não existia. Uma lágrima solitária finalmente escapou, quente e salgada. Era uma lágrima por ele, pela sua risada, pela injustiça. Abri a pasta de áudios. Lá estava o ficheiro. 1844 REC. O coração de um menino assustado, a sua sentença de morte, reduzido a alguns megabytes. A ameaça de Tiago na cozinha ecoou na minha cabeça. Um aparelho eletrônico pode se estragar tão facilmente. Um acidente. Ele não ia parar. Ele ia destruir a única prova que existia. E talvez a mim também. O pânico dizia-me para apagar. Apagar o ficheiro, destruir o tablet, fingir que nunca soube de nada. Viver com medo. Mas viver. Mas então, olhei de novo para a nossa foto. Lucas estava a usar a sua camisa favorita do Capitão América. Ele adorava heróis. Ele sempre dizia que, na vida real, os heróis não são os que têm superpoderes, mas os que fazem a coisa certa, mesmo quando é a coisa mais difícil do mundo. Apagar aquele ficheiro seria cuspir na sua memória. Seria deixar o monstro vencer. Seria deixar Tiago transformar a sua morte num acidente para sempre. Não, eu não podia fazer isso. Eu devia-lhe mais do que isso. A decisão firmou-se dentro de mim, frágil, mas determinada. Eu não podia ir à polícia ainda, não com tão pouco. Mas eu podia proteger a verdade. Conectei o tablet ao meu computador. Criei uma nova conta de e-mail, uma combinação aleatória de letras e números sem qualquer ligação comigo. Criei uma conta num serviço de armazenamento em nuvem com esse novo e-mail. O plano era simples: fazer o upload do ficheiro de áudio, enviá-lo para o e-mail anônimo e depois apagar o original do tablet. Assim, a prova não estaria mais num objeto físico que ele pudesse destruir. Estaria no éter, segura, à espera do momento certo. O processo era lento. A barra de progresso do upload parecia mover-se em câmara lenta. Cada percentagem uma pequena vitória contra o tempo. 10%, 25%, 48%. Meu celular, em cima da minha cama, vibrou. Uma notificação do Instagram. Ignorei. Vibrou de novo. E de novo. Curiosa, peguei nele.
Era uma solicitação de mensagem de um perfil que eu não reconhecia. O nome era Observador Silencioso e não tinha foto. Meu sangue gelou. Abri a mensagem. Dentro, havia apenas uma foto. Não era uma foto qualquer. Era uma foto da fachada da minha casa, tirada da rua, à noite. A luz da janela do meu quarto, onde eu estava naquele exato momento, estava acesa. Uma pequena caixa amarela na escuridão. Ele estava lá fora. Agora. Debaixo da foto, uma única frase apareceu, a ser digitada em tempo real. Bicicletas quebram, tablets também. Não me teste, Sofia. A barra de upload no monitor do computador marcava 71%. O som do meu coração a pulsar nos meus ouvidos era mais alto que o zumbido do computador. Olhei para a janela, para a escuridão lá fora, e senti os seus olhos em mim, atravessando o vidro, a parede, a minha pele. Ele não estava apenas a ameaçar. Ele estava a vigiar. Ele estava aqui. A coragem que eu reunira momentos antes desfez-se em puro terror. O monstro não estava mais escondido num funeral ou numa cozinha. Ele estava à minha porta. Uma porta fechada na cara. O pânico é uma gaiola. Por um instante, não consegui mover-me, nem respirar. A única coisa que existia era a foto da minha casa e a mensagem brilhando na tela do celular. 92%. A barra de upload continuava a sua jornada lenta e indiferente ao meu terror. O meu primeiro instinto foi selvagem, primitivo. Apagar as luzes. Mergulhei o quarto na escuridão, atirei-me ao chão e arrastei-me até a janela, com o meu coração a bater contra o meu peito. Afastei uma fresta da cortina. A rua estava vazia. Um poste de luz solitário iluminava o asfalto molhado da chuva de mais cedo. Não havia ninguém. Nenhum carro suspeito. Mas a ausência de prova não era prova de ausência. Ele estava lá fora, ou tinha estado. A sensação de ser observada era como uma camada de pele fria sobre a minha. 100%. Upload concluído. Com as mãos a tremer, forcei-me a completar o plano. Enviei o link do arquivo para o e-mail anônimo. Apaguei o e-mail enviado. Apaguei o histórico. Por fim, deletei o ficheiro de áudio original do tablet de Lucas. A prova física tinha desaparecido do meu quarto, mas a sua existência na nuvem era agora a minha única arma e a minha maior maldição. Eu não podia ficar ali. A minha casa já não era segura. Os meus pais? Contar-lhes seria inútil. Eles veriam uma adolescente traumatizada a criar fantasias, a transformar o luto em paranoia. Eles falariam com Ricardo e Laura, que por sua vez falariam com Tiago, e a armadilha fechar-se-ia sobre mim. A polícia? A mesma coisa. Uma menina de 14 anos com os arquivos de áudio que já não existem fisicamente, eles iriam pedir-me para ir para casa e descansar. Só havia uma única pessoa cujo luto poderia ser mais forte do que a negação. Ricardo, o pai de Lucas. Ele tinha de acreditar em mim. A dor dele tinha de o fazer ouvir. Não pensei duas vezes. Calcei os tênis, destranquei a porta do quarto o mais silenciosamente que pude e desci as escadas na ponta dos pés. Saí pela porta dos fundos, o meu corpo inteiro tenso, à espera de uma mão no meu ombro. Mas nada aconteceu. A corrida de 3 quarteirões até a casa de Lucas foi a mais longa da minha vida. Cada arbusto era um esconderijo. Cada motor de carro ao longe era ele, a voltar para me apanhar. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca vinda da sala de estar. Toquei a campainha, o som a ecoar na noite silenciosa. Demorou uma eternidade, mas finalmente a porta abriu-se. Ricardo estava lá, parecendo 10 anos mais velho do que no cemitério. Tinha olheiras profundas, a barba por fazer e cheirava a uísque. Sofia, o que aconteceu? Está tudo bem? Perguntou ele, a voz rouca. Não, nada está bem, disse eu, a minha voz a sair como um sopro desesperado. Preciso de lhe mostrar uma coisa. É sobre o Lucas, sobre o acidente. Ele deixou-me entrar. A casa estava silenciosa, os pratos e copos da recepção ainda empilhados na cozinha. Sentei-o no sofá e, com as mãos a tremer, contei-lhe tudo. A discussão no quintal, o tablet, a gravação de áudio, as ameaças de Tiago na cozinha e, por fim, a mensagem. Mostrei-lhe a foto da minha casa no meu celular. Ele estava lá fora, Ricardo. Ele está a vigiar-me. Vi uma tempestade de emoções no seu rosto. Confusão. Raiva. Dor. Por um momento, vi um brilho de fúria assassina nos seus olhos e pensei que ele tinha acreditado. Ele pegou no meu celular,
olhou para a foto, para a mensagem. Ele levantou-se, andou de um lado para o outro. Tiago? Não, não pode ser. Ele adora o Lucas. Ele tem sido o nosso pilar. Ele está mentindo, insisti eu. O Lucas descobriu alguma coisa sobre dinheiro, ele disse na gravação. Foi por isso que ele o matou. Sofia! A voz não veio de Ricardo. Veio da escada. Laura estava ali, de pé, de hobby, o seu rosto uma máscara fria. Eu ouvi a conversa. Acho que sei do que se trata. Ela desceu as escadas lentamente. A sua calma era mais assustadora do que a angústia de Ricardo. O Lucas usou o cartão de crédito do Tiago para comprar coisas para um jogo online. Gastou quase R$ 500. Tiago descobriu e foi muito duro com ele. Ameaçou contar ao seu pai, disse que ele ia ficar de castigo para sempre. Foi disso que o Lucas tinha medo. Foi sobre esse dinheiro. A explicação era tão simples, tão plausível, tão destrutiva. Não, sussurrei eu. A voz dele. Ele estava com medo. Claro que estava, disse Laura com uma frieza cortante. Ele foi apanhado. E você, Sofia, está de luto. Está vendo coisas, ligando pontos que não existem. A mensagem? Deve ser um idiota qualquer da escola fazendo uma brincadeira de mau gosto. Não é uma brincadeira, gritei eu, virando-me para Ricardo. Você tem de acreditar em mim. Ele era o seu filho. Ricardo olhou de mim para a sua esposa. Vi o conflito a devastá-lo. A sua mente queria a verdade, mas o seu coração, quebrado e exausto, queria a paz. Queria a explicação fácil. Ele olhou para o chão, derrotado. Laura tem razão, Sofia. Você está abalada. Todos nós estamos. É melhor você ir para casa e descansar. Foi como levar um soco no estômago. Ele não acreditava em mim. Ninguém acreditava. Estava sozinha. Completamente sozinha. Laura caminhou até a porta e abriu-a para mim, um convite silencioso e brutal para eu desaparecer. Enquanto eu estava ali, paralisada pela traição, um carro parou em frente à casa. As luzes dos faróis varreram a sala. Tiago saiu do carro, o celular na orelha. Laura deve tê-lo chamado. Ele caminhou em direção à casa e, ao ver-me na porta, baixou o telefone. O seu rosto não mostrava surpresa. Apenas um sorriso. Um sorriso fino, vitorioso e cheio de desprezo. Ele tinha ganhado. Ele tinha virado a família da sua própria vítima contra mim. E agora, todos eles sabiam que eu era a única que conhecia a verdade. Voltar para casa depois daquela traição foi como caminhar debaixo de água. O ar era denso, cada passo uma proeza. O sorriso vitorioso de Tiago estava gravado nas minhas pálpebras. Ele não tinha apenas me derrotado. Ele tinha usado a dor de um pai para me esmagar e a frieza de uma mãe para varrer os pedaços. Entrei em casa como uma ladra. Subi para o meu quarto e desabei na cama, o corpo a tremer com uma mistura de medo e raiva impotente. Dormir era impossível. Cada rangido da casa era ele, a subir as escadas. Cada sombra no meu quarto era a sua silhueta. Os 2 dias seguintes foram uma aula de tortura psicológica. No sábado, Tiago apareceu para o almoço. Os meus pais, claro, convidaram-no. Ele trouxe flores para a minha mãe e sentou-se à nossa mesa, a personificação do tio preocupado. Ele perguntava como eu estava, com uma sinceridade falsa que me dava náuseas. A Sofia está muito quieta, não acham? Ele comentou, olhando para os meus pais. Esta tragédia com o Lucas. É preciso ter a certeza de que ela está a lidar bem com tudo. A imaginação dos jovens pode ser muito vívida. Ele estava a envenenar o poço, a pintar-me como uma menina frágil e instável, e os meus pais absorviam tudo com olhares preocupados na minha direção. Eu era uma prisioneira na minha própria casa, e o carcereiro vinha para o almoço de fim de semana. A verdadeira mensagem, no entanto, chegou no domingo à noite. Eu tinha saído com os meus pais para irmos à farmácia. Quando voltei ao meu quarto, algo estava diferente. O ar estava parado, a janela que eu tinha deixado entreaberta estava fechada. Olhei em volta, o coração a disparar. Tudo parecia no lugar. Foi então que vi. Na minha secretária, ao lado do monitor, estava a minha foto favorita com o Lucas, que eu mantinha num pequeno porta-retratos. Tínhamos tirado-a no aniversário dele, ambos cobertos de bolo. Alguém a tinha virado, deixando-a com a face para baixo contra a madeira. Um gesto simples, silencioso e brutal. Não havia sinal de arrombamento. Ele tinha uma chave? Como é que ele entrou? A mensagem era clara. Eu entro onde quero.
Eu toco no que é teu. Eu posso chegar até ti a qualquer momento. Naquela noite, atingi o fundo do poço. A solidão era uma coisa física, uma manta pesada que me sufocava. Pensei em apagar tudo. O e-mail anônimo, o arquivo na nuvem. Pensei em pedir desculpa a Ricardo e Laura, em dizer que estava confusa, que inventei tudo. Talvez assim Tiago me deixasse em paz. Talvez eu pudesse voltar a ter uma vida, mesmo que fosse uma vida assombrada pelo fantasma de Lucas e pela minha própria cobardia. Abri o meu computador portátil, pronta para executar o plano, para me render. Mas, para apagar os arquivos, eu precisava de aceder a eles. Com o coração pesado, abri a pasta na nuvem. 1844, REC. O ficheiro principal. E ao lado, outro que eu mal tinha notado, pensando ser um erro do sistema. 1841, REC. Gravado 3 minutos antes do principal. Decidi ouvir uma última vez a voz do meu amigo. Coloquei os fones de ouvido, aumentando o volume para abafar o som do mundo e da minha própria respiração assustada. Cliquei no ficheiro principal, a voz de Lucas, cheia de pânico. Foi o tio Tiago. Ele descobriu sobre o dinheiro. Ele disse que me... O corte abrupto. Doía tanto ouvir. Era o som do fim dele. Com lágrimas a escorrer pelo rosto, cliquei no outro ficheiro. 1841, REC. No início, era só ruído. O som de tecido, como se o tablet estivesse no bolso do casaco de Lucas. Ele estava a cantarolar uma música qualquer de um jogo. Parecia que a gravação tinha sido acidental. Eu já estava prestes a desligar quando ouvi, muito ao fundo, abafadas por uma porta, as vozes de 2 adultos, Tiago e Laura. O meu corpo inteiro ficou tenso. Rapidamente abri um programa de edição de áudio que usávamos para as nossas brincadeiras. Isolei o trecho, apliquei um filtro para reduzir o ruído e amplifiquei as vozes. O resultado era granulado, cheio de estática, mas as palavras eram inconfundíveis. A voz de Laura baixa e sibilante. O seguro, Tiago. O Ricardo não pode desconfiar de nada. O prêmio é alto demais. A resposta de Tiago, fria como aço. Ele não vai. Está cego de dor. O menino é o único problema agora. Ele ouviu demais. O ar fugiu dos meus pulmões. O seguro. O dinheiro. Não era sobre R$ 500 de um jogo. Era sobre um seguro de vida. O de Ricardo? Ou talvez até um em nome do próprio Lucas. Laura não estava a encobrir o irmão. Ela era a sua cúmplice. A sua frieza no funeral, a sua explicação calculada na sala. Não era negação. Era performance. A performance de uma assassina. A imagem deles juntos na minha cabeça. Laura, a mãe de luto. Tiago, o tio prestável. Desfez-se e foi substituída por uma nova imagem. 2 predadores, unidos pela ganância, que tinham eliminado o único obstáculo no seu caminho. O próprio filho dela. O meu melhor amigo. O terror que me paralisara durante dias transformou-se em algo novo. Algo duro, frio e afiado. Uma fúria gelada. Eles não me tinham tirado o meu amigo. Eles tinham cuspido no seu túmulo, usando a dor do pai dele como um escudo. Eles pensavam que eu era uma menina assustada, escondida no quarto. Eles estavam enganados. Uma testemunha assustada não pode fazer nada. Mas a melhor amiga de um menino assassinado, armada com a verdade, pode queimar o mundo deles até aos alicerces. A fúria é um combustível limpo. Queima o medo, a dúvida e a hesitação. Na madrugada de segunda-feira, sentada na escuridão do meu quarto, eu não era mais uma menina. Eu era uma estrategista. O plano que se formou na minha mente era arriscado, insano até, mas era a única jogada que me restava num tabuleiro onde eu era a peça mais fraca. A minha vantagem não era a força, mas a verdade e a convicção de que eles, os monstros, subestimavam-me. Primeiro, preparei as armas. Criei um terceiro e-mail, ainda mais anônimo. Nele, anexei os 2 arquivos de áudio e programei o envio para o e-mail pessoal de Ricardo para as 10 da noite. A hora do meu checkmate. O assunto do e-mail era simples. A verdade sobre o Lucas. Ravina, perto do riacho. 22 15ers. Eu precisava dele lá, não como meu salvador, mas como a testemunha final da queda dos seus ídolos. Depois, preparei a isca. Do meu primeiro e-mail anônimo, observador silencioso, enviei uma mensagem curta para o celular de Tiago. Era hora de usar o medo dele contra ele. A mensagem dizia: sei sobre o seguro. A sua irmã está em pânico e vai contar tudo ao Ricardo.
Encontre-a na Ravina às 10. Resolvam isso, ou eu resolvo por vocês. A paranoia faria o resto. Ele não teria como saber se a ameaça vinha de mim ou se Laura estava realmente prestes a ruir. Passei o resto do dia num estado de calma surreal. Ajudei a minha mãe a pôr a mesa, fiz os trabalhos de casa. Por fora, eu era a filha de sempre. Por dentro, eu contava os minutos. Às 9h30, disse que ia dar uma volta para apanhar ar fresco. Os meus pais, ainda a tratarem-me como se eu fosse de vidro, concordaram, pedindo para eu não demorar. A ravina estava mais escura e fria do que na minha memória. O som do riacho a correr sobre as pedras parecia um sussurro fantasmagórico. O lugar onde a bicicleta de Lucas fora encontrada estava marcado por uma pequena cruz de madeira improvisada, colocada lá por amigos da escola. O ar estava pesado com a memória do que acontecera ali. Encontrei um arbusto denso numa pequena elevação de terra, a uns 20 metros do local, com uma visão perfeita da clareira. Liguei a câmera do meu celular, posicionei-o cuidadosamente entre os galhos, dei zoom e comecei a gravar. Depois, encolhi-me na escuridão, tornando-me apenas mais uma sombra. Tiago chegou primeiro, às 10 em ponto. Ele parecia um animal numa jaula, andando de um lado para o outro, olhando para o celular, a cara iluminada por um brilho pálido e ansioso. Pouco depois, Laura apareceu. Ela não parecia em pânico, parecia furiosa. Que estupidez é esta, Tiago? Que mensagem foi aquela? Sibilou ela. Eu é que te pergunto, ele retorquiu, a voz baixa e cheia de veneno. O que é que você andou a dizer ao Ricardo? A menina sabe do seguro. Eu não disse nada. Acha que eu sou idiota? Ela cuspiu. Foi a menina, a amiga do Lucas. Ela armou isto para nós. Houve um momento de silêncio enquanto os dois processavam a armadilha em que tinham caído. Foi o momento da verdade. O pânico tomou conta deles. Ela sabe de tudo, Tiago. Tudo, disse Laura, a sua frieza finalmente a rachar-se. Se ela mostrar a gravação ao Ricardo, acalme-se, ele ordenou. Vamos encontrá-la. E vamos fazer com ela o mesmo que fizemos com o seu filho. Um acidente, uma queda na escuridão. Ninguém vai desconfiar 2 vezes, não com a fama de instável que ela tem agora. A confissão. Fria, clara e capturada em vídeo. Senti um arrepio de triunfo e terror. Mas, no meu alívio, um galho seco estalou debaixo do meu pé. O som foi pequeno, mas na noite silenciosa, soou como um tiro. As cabeças dos dois viraram-se na minha direção. Ela está aqui! Gritou Tiago. O meu coração saltou para a garganta. Saí a correr do meu esconderijo, a adrenalina a queimar-me as veias. Corri pela margem do riacho, mas Tiago era mais rápido. Senti a sua mão a agarrar o meu casaco, a puxar-me para trás com uma força brutal. Caí no chão, o ar a fugir dos meus pulmões. Ele estava em cima de mim, o seu rosto contorcido numa máscara de ódio. Você devia ter ficado quieta, rosnou ele. Laura observava, o seu rosto pálido à luz da lua, impassível. Ela não ia ajudar-me. Ela era cúmplice até ao fim. Foi então que a reviravolta aconteceu. 2 fachos de luz potentes inundaram a ravina, cegando-nos. Um carro tinha parado na estrada acima de nós. Uma porta bateu com força. E uma voz, quebrada pela dor e pela fúria, gritou. Largue-a! Era Ricardo. O meu e-mail tinha chegado. Ele tinha ouvido os áudios. E a sua dor, finalmente, tinha encontrado um alvo. Ele desceu a encosta a correr, o rosto desfigurado por uma compreensão horrível. Ele não viu a armadilha. Ele viu a verdade. Ele viu o seu cunhado em cima de mim e a sua esposa a observar, e no seu rosto ele viu a ausência de luto e a presença da culpa. Tiago largou-me chocado. Laura deu um passo para trás, o seu queixo a cair. A armadilha não era para a polícia. Era para ele. O único juiz e júri que importava. O que se seguiu foi um borrão de gritos, acusações e uma confissão balbuciada no meio do desespero. Ricardo, de coração e alma destruídos, ligou para a polícia. Ele tinha o vídeo do meu celular. Ele tinha os áudios no seu e-mail. E, mais importante, ele tinha a memória das palavras que ouviu enquanto descia para a ravina. 1 mês depois. O caso foi o escândalo do ano na cidade. A mãe e o tio, os monstros de conto de fadas escondidos sob a capa da normalidade. Voltei ao cemitério. O túmulo de Lucas estava coberto de flores frescas. Ricardo estava lá. Ele parecia um fantasma, um homem oco, mas quando me viu,
Os seus olhos mostraram um vislumbre de gratidão. Não dissemos muito. Não havia o que dizer. A nossa dor partilhada era um elo silencioso. Depois de ele sair, fiquei sozinha. Ajoelhei-me e toquei na pedra fria. Conseguimos, Lucas. Sussurrei para o vento. Eles não ganharam. O medo não tinha desaparecido por completo. Talvez nunca desaparecesse, mas já não me controlava. Ao sair do cemitério, não olhei para trás. A justiça tinha sido feita. O segredo tinha sido libertado. E pela primeira vez em muito tempo, senti o sol no meu rosto e pensei que talvez um dia eu voltaria a cheirar a fandangos e a cloro de piscina e a sorrir.